Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, podeis sentar. Amados, com a graça de Deus, vamos dar continuidade no assunto familiar, na qual já estamos tratando durante alguns meses, e Deus nos leva para um assunto com o lema restabelecendo valores morais e espirituais. E com a graça de Deus, a gente já pôde observar dentro desse texto base que fala sobre os dois alicerces, os dois fundamentos. Já aprendemos várias lições para as nossas vidas, já aprendemos sobre resistir ao diabo junto com as nossas famílias, e fazendo uma exegese do texto que nós lemos, uma interpretação clara desse texto, esse texto ele é aplicado diretamente para famílias. São dois projetos que foi edificado. Esses dois projetos são duas casas. Uma foi fundada sobre a rocha e a outra foi fundada sobre a areia. A casa que estava, somente para os irmãos relembrar, ou recapitular, a casa que estava sobre a rocha, ela teve a capacidade de resistir à influência das forças da chuva, dos rios e também do vento. A gente aprendeu tudo isso nas lições próximas passadas. E hoje nós iremos ver sobre restabelecendo os valores morais e espirituais, que pode, com a medida do tempo, com o passar do tempo, ser esquecido, ser perdido, ser desconsiderado, perder os seus valores. No versículo de número 25, por bondade, Tiago, leia aí. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém, igreja? Amém. Veja que a mesma chuva, os mesmos rios e os mesmos ventos que vieram contra a casa que estava sobre a areia, foi os mesmos ventos, chuva e rios que veio sobre a casa que estava sobre a rocha. A diferença dessas duas casas é que uma estava bem edificada e a outra, em contrapartida, não estava tão bem edificada. Eu disse semanas próximas que a aparência ela pode enganar. De repente, a casa que estava sobre a areia estava mais bela, mais bem pintada, por fora aparentemente demonstrando uma segurança, demonstrando ali que estava preparada, mas de repente por baixo, sabe Deus como estava. Irmãos, restabelecer significa voltar ao seu estado original. Restabelecer significa reparar, significa recuperar. Tudo que vem de é voltar, né? Restabelecer, voltar, recuperar e ter o seu estado original. A palavra valor são normas, princípios morais que orientam uma conduta de uma pessoa. No original, no latim, significa ser digno. A palavra valor, que são condutas morais e também espirituais que, com o passar do tempo, pode ser esquecido. Com o passar do tempo, pode não ter a mesma significância que outrora tinha. Por isso que, com a graça de Deus, a gente vai ver recuperando, restabelecendo os valores que o tempo, ele corrompe, irmãos. Corrompe ou não corrompe? Diga aos senhores,
Você compra uma casa bonita, um apartamento bonito, um apartamento bem pintado, um apartamento com porcelanato, um apartamento com paredes revestidas, um apartamento cheiroso, agradável. Mas com o passar do tempo, se você não arrumar nada, se você não ajeitar nada, se você não cuidar, ele vai precisar de reparo, sim ou não? Vai precisar de reparo, vai precisar de cuidados, vai precisar de alguém que venha fazer uma manutenção, para que o mesmo ele volte ao seu estado original, seu estado quando foi adquirido, quando foi comprado. A mesma aplicação se aplica à família. Um casal que é bem cuidado, uma família que é bem cuidada, ela sempre vai estar bem estabelecida, vai sempre estar bem edificada. Mas se ela não for bem cuidada, se ela não for zelado, se ela não for cada dia melhorando, vendo o que precisa se melhorar, ela vai estar cada vez mais levando-se para as ruínas, para os fracassos. Mas uma família que nós vemos pelo texto que foi edificada sobre a rocha. Nós vamos falar muito sobre isso. Esta família que foi edificada sobre a rocha, ela não caiu. Você vai ver que a família que estava edificada sobre a areia, a casa, melhor falando, mas fazendo uma aplicação, a família que estava edificada sobre a areia, quando veio a influência do vento, a influência dos rios, a influência da chuva, ela fez o que, irmãos? Caiu. Mas a casa que estava edificada, e o texto diz mais, e foi grande a sua queda. Mas a família que estava edificada sobre a rocha é diferente. Pode vir chuva, pode vir rios, pode vir ventos, mas a minha casa está edificada sobre Cristo Jesus, o meu Senhor. Glória a Deus. Pastor, mas isso tem que ser cultivado? Sim, isso tem que ser cultivado diariamente, até porque o nosso inimigo, ele não dorme, ele não cansa, ele trabalha 24 horas. Pastor, e qual é a função dele? João vai dizer: matar, roubar e o quê? Destruir. Ele não tem outra função a não ser essa: matar, roubar e destruir. Ele não aguenta quando vê um casamento bem edificado. Ele fica soprando pelos narizes quando ele vê uma família bem edificada. Aleluia! Mas ele vai ficar soprando, aleluia, porque a igreja está bem edificada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Pastor, uma família edificada sobre a rocha, porque ela não cai? Primeiro nós vamos entrar na área marido, na área mulher, na área filhos, e depois algumas coisas mais, se Deus nos permitir. Por que ela não cai? Porque Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22, nós vamos encontrar aqui, irmãos, alguns princípios que não estão mais sendo aplicados no nosso século 21. As famílias estão se desequilibrando porque estão deixando de atender os princípios da palavra de Deus. Glória a Deus. E Paulo, com a graça de Deus, no capítulo 5, versículo 22 de Efésios, ele mostra a submissão. E aqui muitas irmãs não gostam quando fala sobre isso, mas eu preciso explicar à luz da Bíblia Sagrada. Diga amém, irmãs? Amém. Preciso explicar, senão a gente vai andar como o mundo anda. Senão a gente vai fazer aquilo que o mundo faz, aquilo que o inimigo, ele quer acabar com esses princípios bons que Deus colocou na família. Não foi Paulo que colocou, não foi o apóstolo Pedro que colocou, foi o próprio Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, que colocou. Amém, igreja? Amém. Efésios capítulo 5, versículo 22, por bondade. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Amém, irmãs? Amém, igreja? Amém.
Vamos repetir conosco. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, a vosso marido, como ao Senhor. Irmãos, isso aqui é muito sério. E eu fui ver na editora Mundo Cristão, o texto ele vai mais indireto. Se você tem uma Bíblia da editora Mundo Cristão, ele vai dizer: vocês esposas, olha só, vocês esposas devem ser submissa à liderança de seus maridos, do mesmo modo como submete-se ao Senhor. Diga amém, irmãos. Amém. Irmãos, isso é muito sério. Se nós amamos ao Senhor, se nós dobramos ao Senhor, se nós sempre estamos querendo agradar ao Senhor, aqui entra uma classe que daqui a pouco vou falar sobre ela, que vai de encontro. Vou falar daqui a pouco sobre essa classe que bate de frente, não, mas mudou as coisas. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Diga amém para Jesus. É a palavra de Deus. Nem um J, nem um tio pode ser tirado nem acrescentado. Glória a Deus por isso, igreja. Então a Bíblia diz: vós, mulheres, sejais submissas à liderança de seus maridos, do mesmo modo como se submete ao Senhor. E esse Senhor aqui, quem é, irmãos? Quem é? Jesus. É Deus. Veja o princípio de liderança patriarcal. Veja que Deus colocou tudo organizadozinho. Deus forma o jardim e diz: olha, Eva, a partir de então, você que vai prestar conta do jardim. Foi isso que Deus disse? Não. Deus colocou Adão. E no jardim, quando Adão e Eva caíram na desgraça da conversa da serpente, a dura coisa é a mulher andar só, né? Aleluia. Eva deu umas voltinhas sozinha, deixou Adão lá no canto e caiu na conversa da serpente. Cuidado com a sua esposa, veja onde ela está. Glória a Deus. Não deixe ela sozinha não, que tem uma serpente esperando ela. Glória a Jesus. E o marido deixou a mulher só. Se fosse hoje, foi para o shopping sozinha, foi para o supermercado só, e lá tinha uma serpente. E essa serpente bateu um papo com Eva. Irmão, não vá na conversa de serpente. A serpente, desde o princípio, que quer acabar com a família. Glória a Deus. Eva deu uma volta só, caiu na conversa da serpente, convenceu o marido, Adão, a comer do fruto, e veio aí o pecado de Adão que nós carregamos até hoje. Até hoje as famílias, ela nascem com essa consequência do pecado adâmico, do pecado de Adão. Então eis a razão do insucesso de muito lar. Prenda, por favor. A insubmissão, irmãos. Graças a Deus que na igreja não tem não. Diga amém, querida igreja. Mas em muitos lares tem a insubmissão da esposa ao marido. E esse movimento tem crescido. É o movimento feminista. O movimento feminista, irmãos, é um movimento político, filosófico, social que defende isso. Esse movimento, ele defende os direitos. Não, a mulher tem que estar acima mesmo. A mulher tem que mandar. A mulher, mas a luz da Bíblia é diferente. Aleluia. As irmãs aí chega até o pastor, glória a Deus. Mas é a Bíblia. Não podemos fugir da palavra de Deus. Dê glória para Jesus por isso. Amém, então esse movimento, ele surgiu no século XIX, na Europa, e a gente vê a desgraça nos lares. A gente vê que o inimigo tem enganado. O inimigo, ele tem entrado direitinho. Já tem lares que não é mais o esposo que sai para trabalhar, quem sai é a mulher. E o esposo fica, não, agora eu vou ficar em casa, eu vou agora fazer a comida, eu vou. Não digo se o irmão estiver desempregado, eu não digo se de repente perdeu o emprego, tem que cuidar mesmo. Se perdeu o emprego, tem que ficar. Mas se não perdeu, meu irmão, o homem tem que trabalhar. Diga amém, homens. Amém. Trabalhar, glória a Jesus. Até porque se não trabalhar, está indo de encontro com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, o próprio Deus disse para Adão: do suor do teu rosto, vai fazer o que, irmãos? Ganharás o pão, trabalho.
Então os valores estão sendo diferenciados, invertidos, e aqui a gente encontra o próprio Paulo usado pelo Senhor: sujeitai-vos a vossos maridos. Esse sujeitar aqui é viver em união. Não é que a mulher vai ser a serva do marido. Não, senhor. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo uma combinação. O texto está dizendo uma orientação. O texto está nos mostrando e colocando o marido como liderança. Amém, igreja? Você já viu dois corpos com duas cabeças? Já viram? Já viu um corpo, melhor dizendo, um corpo só com duas cabeças? Vocês já viram? Se vocês verem, corra, aleluia. É uma anomalia, é uma mula sem cabeça, corra, não existe. O Senhor Jesus deixou, e logo mais, leia aí o versículo seguinte: porque o marido é a cabeça da mulher. Olha aí. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Diga amém, igreja. Porque o marido é a cabeça da mulher. Como também Cristo, irmão, isso é muito sério, e eu preciso ensinar isso. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Não existe um corpo com duas cabeças. O Senhor faz tudo certinho, mas o inimigo, ele quer acabar com as famílias. Glória a Deus. Mas aqui não tem espaço para o inimigo. Aqui tem espaço para a palavra de Deus e para a instrução na casa do Senhor Jesus. Então veja que o marido, ele é a cabeça. Isso não quer dizer que ele vai ser o rei. Isso não quer dizer que ele vai, o pastor disse que eu sou líder, agora eu vou deitar e rolar. Não, senhor. O pastor disse que eu sou a cabeça, agora é comigo. Mulher, vem cá. Cadê meu almoço? Não, senhor. Quem está entendendo a palavra de Deus, irmãos? Isso fala de liderança, irmãos. Princípio. Um exemplo muito claro. Muito claro. Dificilmente você vai chegar em uma casa e vai encontrar a mulher ajeitando a encanação hidráulica. Dificilmente. Quem ajeita é quem? É o homem. Dificilmente você vai chegar em uma casa e vai encontrar a mulher mexendo na energia lá e a ponto de tomar um choque. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Quem arruma é quem? É o homem. Dificilmente você vai chegar em uma casa e vai encontrar uma mulher no telhado trocando as telhas porque as pingueiras estão grandes. Dificilmente. Quem arruma é quem? Diga, é quem? É quem? O homem. É o homem. Mas as coisas estão sendo invertidas. Glória a Deus. Mas a palavra, eu amo a palavra de Deus. Oh, como eu amo a palavra de Deus, irmãos. Ela aplica tudo direitinho, mas o movimento feminista, não senhor, pastor. A gente pode também. Por isso que nós estamos vendo esses contratempos acontecendo. Não há mais uma obediência, não há mais uma submissão. Mas eu louvo a Deus que a palavra de Deus não mudou em nada. Ela continua sendo a palavra de Deus. É um glória para Jesus. É o homem. Tem situações, olhe para cá, irmãs, que é o homem que tem que resolver. Situações que o marido tem que resolver. Agora, se não tem o marido, a mulher aprende. Mas se tem, o homem tem que resolver. Já teve varões daqui da igreja que foram para o interior, não vou dizer o nome deles não, acho que eles não estão presentes. Foram para o interior aí e o pneu do carro furou e nenhum dos varões sabia trocar o pneu. Pense. 4 varões no carro. Tu sabe, sei não. Tu sabe, sei não. Tu sabe, sei não. Esse misericórdia. Você tá bonito. Aleluia. Já pensou se a irmã saísse com uma chave de fenda? Não, eu sei. Ele aí trocava. Dava uma pisa nos varões. Aleluia. Seja louvado o nome do Senhor Jesus, irmãos. Tem situações que a gente tem que tomar frente. Para resolver uma situação, não exponha a sua esposa, não. É você o cabeça. Aleluia. Para resolver alguma coisa que vai ter que, uma coisa mais enérgica, precisa do homem lá resolver. É você que Deus colocou para resolver. Aleluia. Pode inverter. Aleluia. Quem está entendendo a palavra de Deus, irmão, não pode inverter. Situações que eu tenho que resolver no meu lar, tenho que tomar postura e resolver. Aleluia. Cuidado com aquele que surge na internet, o marido que vem na casa para ajeitar as coisas. Não, eu esqueci o nome, dá-se um nomezinho aí.
Marido de aluguel, cuidado com esse marido de aluguel. Fuja dele, aleluia. É uns maridos fortão, né? Que aparece e tem mulher que liga. Já que o meu esposo está aqui, a lâmpada um ano sem trocar. Está aqui o cano pingando, pinga, 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 pinga sem trocar. Está aqui a telha furada sem trocar. Aí vai na internet lá, pi, marido de aluguel. Aí liga, cuidado, glória a Jesus. Você tem um marido em casa que Deus colocou para lhe ajudar. Dê um glória a Jesus por isso. É aí o caminho. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter esse cuidado, porque há coisas que Deus deixou para o homem. E o homem tem que ser homem, tem que ser macho. Aleluia. Macho. Ser homem. Situações que ele tem que resolver. Situações que ele tem que ir para cima, resolver. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Amém. Não faça como Adão. Vai deixar a mulher sozinha lá. Vai. E quando ela sai, aleluia, volta com um problema sério, porque não teve assistência. Glória a Jesus. Amados irmãos, quem está entendendo a palavra de Deus, irmãos? A Bíblia é linda, irmãos. E eu meditando, comendo. Preparei aqui umas 10 páginas, mas não vai dar tempo de todas. Glória a Jesus. Mas não fica somente na mulher, não. Agora é a parte dos homens. Tome. Vocês pensavam que não ia chegar a vocês, não, é? Aleluia. Aí chegar também a parte de vocês. E minha também. E minha também. As irmãs se animaram. Aleluia. Tem também a parte do varão. Glória a Jesus. Se vocês querem, se eu quero que a minha casa esteja edificada sobre a rocha, eu tenho que cumprir tudo o que diz a palavra do nosso Deus. Você entende esta palavra, irmãos? Cumprir, eu tenho que andar por ela. Não vou por movimentos que estão surgindo. Não vou atender o sistema que está surgindo aí, se levantando. E é terrível, irmãos, terrível. O sistema que está se levantando aí é terrível. Mas o mesmo apóstolo Paulo, que recomenda aos varões, recomenda também a esposa e filhos. E agora, no capítulo 5, versículo 23, ele diz o seguinte: leia, Tiago, por bondade. Porque o marido, o versículo 23, pastor. 5:25, melhor falando, 5:25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém, igreja. Amados, vamos ler, vamos repetir, se tiver no texto, tiver na tela aí, se puder colocar, mas vamos repetir com o Tiago, com a igreja. Vós maridos, amai vossas mulheres, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amém. Amados, você lê esse versículo, se você for meditar, esse versículo é muito sério. A responsabilidade do homem é 4, 5 ou mais do que isso, maior do que a da mulher. Veja que a responsabilidade é grande demais aqui. É grande demais. Uma vez em um curso teológico foi feita a seguinte pergunta: se houvesse um incêndio e tivesse um fogo lá, e tivesse a sua esposa e seus filhos, quem você salvaria primeiro? Eita, que pergunta difícil. Aleluia. Que pergunta difícil. E teve um irmão que falou, professor, eu salvaria a minha mulher. E eu fiquei pensando, e o menino foi queimado? Depois eu fui saber, irmãos, que os meninos, ele era padrasto, glória a Jesus. Eu disse, danado, por isso que salvou a mulher e deixou os meninos pegar fogo. Eu fiquei sabendo que ele não era pai, ele era padrasto. Veja que situação difícil e delicada para um pai. Mas a Bíblia diz, vós maridos, e aqui eu me encaixo. Aqui eu entro direitinho. Vós maridos, é o conselho paulino. Na editora Mundo Cristão diz, e vocês maridos, mostre pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela sua igreja quando morreu por ela. Aleluia.
Irmãos, aqui é muito sério. Aqui quando mora a chave de um bom relacionamento. Você teria coragem de entregar sua vida pela sua esposa? É uma pergunta que não merece uma resposta. Só pense. Aleluia. Mexeu, né, pastor, nas estruturas. Você teria coragem de dizer, não, quem vai morrer sou eu, deixe a minha esposa viva. Mas é a Bíblia que está dizendo que Cristo se entregou pela sua igreja. O mesmo amor. Veja que a comparação aqui é mais séria. Aleluia. Seja louvado o nome do Senhor Jesus. Você está disposto a se sacrificar por sua esposa? Está disposto? Você está disposto a dar mais importância à sua esposa, ao seu lar? Irmãos, tem casal que quando compra, que não tem não, quando compra alguma coisa boa, ele esconde para a esposa não comer. Glória a Jesus. Não, vou esconder aqui, que senão a mulher vai ver, vai querer comer. Mas aqui não tem não, glória a Jesus. Graças a Deus não tem não. Mas existe casal, irmão, que esconde o melhor. Aleluia. Glória a Jesus. Esconde. Glória a Deus. Amados irmãos, nós devemos cuidar como estamos cuidando do nosso próprio corpo. Veja que a Bíblia diz: dar a sua vida por ela, cuidar. Aleluia. Eu tenho certeza que nenhuma esposa precisa temer ou submeter-se a um homem que trata ela dessa forma. Qualquer esposa que é bem cuidada, que é bem tratada, irmãos, aleluia, ela sempre vai estar cada dia amando mais, cuidando mais do seu esposo, sem precisar mandar, sem precisar pedir, vai estar tudo cuidado, porque Jesus se agrada desta forma, aleluia, glória a Jesus. Eu tinha um colega, esse colega também era do curso teológico, ele dizia: olha, irmão, a minha mulher é minha mulher, mas ela é minha mulher, mas nem minha parente ela é, glória a Jesus. Eu vou logo dizendo, ela não é minha parente, ela não nasceu na barriga de uma familiar meu, então nem parente ela é minha. Eu disse, meu Deus, que cabeça das pessoas, irmãos. É totalmente antibíblico esse tipo de procedimento. Porque quando se casa, Gênesis capítulo 2, versículo 23, quando Deus tirou da costela de Adão uma mulher, da parte sensível de Adão, Deus tirou e entregou para Adão essa mulher. Adão se alegrou. Eu acho que creio que Adão falou até em línguas estranhas. Quando viu Eva, disse, glória a Jesus. Nunca tinha visto mulher na vida, né? Quando viu a primeira mulher, ele se alegrou. E ele disse o que, Tiago? Lê aí. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. É um glória a Jesus por isso, irmãos. É mais do que parente. É osso dos meus ossos. Carne da minha carne, faz parte do meu corpo. Oh, glória seja dada o nome do Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, quem cuida do seu corpo não maltrata ele. Não maltrata. Quem cuida do seu corpo, você olha para o espelho e diz, eu vou lhe maltratar meu corpo, eu vou bater em você. Você não faz isso com o seu corpo. Você não maltrata o seu corpo. Quem cuida do seu corpo quer sempre o seu corpo belo, perfeito, aleluia. Não devemos maltratar o nosso corpo. E aqui, aplicando para este exemplo, irmãos, há coisas que não são matadas apenas fisicamente, mas através de palavras. Você sabia que palavras machucam? Palavra gera vida e gera o que também? Morte. Há palavras que magoam, há palavras que machucam. O homem é mais razão, a mulher é mais emoção. E você tem que entender isso. Diga amém, irmãs. Choram com facilidade. Sim ou não? Não, pastor, eu sou forte, mas choro. São mais delicadas. Mulher, viu, irmão? Eu estou falando mulher. Glória a Jesus. Estou falando varão não. Varão tem que ser macho. Diga amém, igreja. Mulher pode ser delicada. Mulher pode andar com a mãozinha assim. Mulher pode, quando for sentar, senta com jeitinho, né?
jeitinho, mulher dá aqueles rebolados, glória a Jesus, em casa com varão, seu esposo, glória a Deus. Mulher, varão não, varão é macho. Varão, quando ele senta, parece que vai quebrar o banco, puf, cai. Quando senta, quando anda quadradão, aleluia. E quando fala, tem que falar forte. Diga amém, igreja. Fala forte. Deus fez tudo direitinho, irmãos, tudo direitinho. Deus fez tudo direitinho. O inimigo que quer acabar com as famílias, mas está repreendido em nome de Jesus. Ele fez tudo direitinho. Homem macho e mulher fêmea. Macho e fêmea os criou. Então, irmãos, maltrata com palavras. Tem cuidado com o que você fala. A palavra gera vida, gera morte. Para quando chegar à noite, você... Bora para onde? Glória a Jesus. Não, vamos para onde? Vocês estão entendendo, vocês estão rindo, né? Glória a Jesus. Vocês estão rindo. Aleluia, mas é verdade, irmãos. Oh, glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então são coisas que nós temos que ensinar para a igreja. Senão, o inimigo vai acabar com as nossas famílias. O inimigo vai acabar com a nossa geração. Para a casa estar bem construída sobre a rocha, tem que haver segurança. Para a casa estar bem construída sobre a rocha, tem que ter estabilidade, tem que ter firmeza. Por isso que o apóstolo Paulo diz: vós, maridos, amai a vossas mulheres. Veja que essa palavra amai, ela está no imperativo, amai. Note que é uma exigência de Deus. A palavra amai aqui está no imperativo. Deus está exigindo. Aleluia, seja louvado o nome do Senhor. Glória a Deus, amai a vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Glória a Deus. Aleluia, Deus seja louvado. Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Há uma diferença muito grande entre zelo e ciúme. Um ciúme doentio, um ciúme exagerado, um ciúme que não permite nada, é um exagero. Agora quem zela, ele cuida, ele conversa, ele orienta, aleluia, está sempre junto, glória a Deus. Então, o marido tem esta função. Já passando para os filhos, vamos lá, Efésios, capítulo 6, veja que a Bíblia tem instrução para todo mundo, capítulo 6, versículo 1 ao 3, pode ler, Tiago. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém, igreja. Quantos são filhos aqui? Eu sou, você também é, diga amém. Somos filhos, todos nós que estamos aqui, nós somos filhos, todos, independente a idade que tenha seu pai, se ele é vivo ou não, mas todos nós somos ou fomos filhos de alguém, todos nós. E o apóstolo Paulo, ele direcionado por Deus, ele diz: vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor. Veja, no Senhor, porque isso é o que, irmãos? Justo. Todos os filhos devem honrar os seus pais. Todos os filhos devem respeitar os seus pais. Isso aqui é um comprometimento que nós temos e aprendemos na nossa infância, na nossa terra infância, nas nossas idades iniciais. Nós aprendemos o princípio da honra e o princípio da obediência. O que é obedecer? Significa agir de acordo com as instruções recebidas. O que é honrar? Honrar significa respeitar, amar, valorizar. Então, se está havendo isto no lar, está tudo bem, graças a Deus. Mas quando o lar perde o respeito, quando os filhos não honram mais os pais, quando desprezam seus pais, quando não respeita mais, irmãos, esse lar está fadado ao fracasso. Quando não há mais respeito, quando os filhos não respeitam mais os seus pais, quando não recebem mais as orientações, na mesa eu tenho esse costume de pegar o filho na escola e sentar na mesa e almoçar. E a gente dá liberdades aos filhos policiada, é uma liberdade que você dá
mas você sabe aonde ele está. E essa semana eu dei o dinheiro a um dos meus filhos, só almoce num restaurantezinho pertinho, porque ia ter reforço e não dava tempo de pegar e trazer para casa. E ele disse: painho, eu almocei lá do lado da escola, lá, e os coleguinhas me chamaram para ir a uma loja lá longe. E eu disse: e você foi? Eu disse: eu não fui não, porque o Senhor não me permitiu aí, mas eu fiquei tentadinho, glória a Jesus. Eu disse: olha, se você fosse, você estava cortando um princípio da obediência, porque o seu pai sabia onde você estava. Enquanto você obedecer, você vai estar agradando a Deus e debaixo do princípio da obediência que você firmou com o seu pai em casa. E ele disse: pai, eu fiquei tentadinho, mas não fui não, porque não tinha falado com o Senhor, mas que deu vontade, deu, glória a Jesus. Então, está debaixo da obediência. Quando você sai debaixo desse princípio da obediência, você corta uma regra. E quando corta essa regra, você está desprotegido, porque você deixou de honrar os seus pais. Quantos filhos, irmãos, que diz: vou para o shopping, sabe lá Deus onde ele está. Aleluia. Quantos filhos que diz: maninha, vou para tal canto, sabe lá Deus aonde ela está, ou o que está fazendo, ou com quem está. Aleluia. Pode se esconder do papai, pode se esconder da mamãe, pode se esconder do pastor, pode se esconder dos obreiros, dos parentes, mas dos olhos do Senhor não se esconde. Aleluia. Não se esconde, não dá para se esconder. E fere um princípio da obediência. Amados irmãos, lamentavelmente crianças começam a desrespeitar os pais na sua terra infância, de 2 a 3 anos. Se você não corrigir hoje, achar bonitinho, amanhã você vai ver só. Aleluia. Eu estava em uma fila do banco, uma certa vez, uma criança de 3 anos, brincando com o pai, brincando, daqui a pouco ela largou a mão, pá! Eu disse: oxi. E eu fiquei com vergonha. Eu virei assim, para trás. Eu fiz que nem vi. Glória a Deus. Uma vez o pastor Orisvaldo, irmãos, agora recente, o pastor Orisvaldo apresentando um casal, e os filhos já eram grandinhos, um tinha mais ou menos uns 7 anos, o outro, não sei se o Luiz Carlos viu nesse dia. Você viu, Luiz Carlos? E o outro já era grandinho, e quando botou o menino no braço, o menino, pá. Eu disse: glória a Deus. Os pastores virou assim o rosto, ficamos com vergonha. Mas por quê? Ele não sabe o limite. Às vezes em casa ele mete o pau no pai. Às vezes em casa ele mete o pai na mãe, e a mãe diz: não, deixa para lá, é bonitinho. Que coisa linda. Cuidado com esse bonitinho, que ele está crescendo. Cuidado com essa bonitinha, que ele está crescendo. Permita não. Quem está entendendo a palavra de Deus? Não permita não. Não permita, castigue. Aleluia. Pegue uma vara, pegue uma tabica boa. Aleluia. Pastor, cuidado, tem aí o conceito tutelar. O Paulinho ganhou? Sabe não, né? Tem um conceito tutelar aí, cuidado. Glória a Deus. Pastor, teve uma apresentadora que disse que não pode não dar uma palmadinha, pastor. Pode não. Não pode? Pode. Porque a Bíblia recomenda, corrija. Aleluia. Você entende a palavra de Deus, irmãos? Você não vai espancar, né? Você não vai matar ninguém. Mas eu já fui corrigido na minha infância, irmãos. O negócio era sério. Eu sei que vocês também, que os pais pegavam, era tabica. Era o que mais? Diga aí. Tem gente que apanhou até de cabo de vassoura. Tame, ele saía no meio da rua. Mangueira, goiabeira, aleluia. O negócio era sério, irmão, corrigir. Agora tem uma idade, né? Isso não faz mais não. O Afonso está dizendo até uma colher de pau ele já levou. Por isso que a cabeça dele é meia para cima e para baixo um pouquinho, glória a Jesus. Por isso que ele anda meio assim, mas até colher de pau o bichinho levou na cabeça. Mas a gente acha engraçado, irmãos, mas é uma coisa muito séria. Estamos criando uma geração para morar no céu. Os princípios morais
estão sendo esquecidos. E os meninos começam cedo hoje. Os meninos de 3 anos hoje não é mais aquele menino de 3 anos que brincava de chimbra, que brincava de peão, que brincava de bola, de queimado. Não é mais. A cabeça do menino, avançou. Menino sabe de coisa. Quando eu falo menino, a menina não está fora também, de coisas que você nem sabe. Eu converso com meu filho, eu falo com ele sobre sexo. O mais velho, viu? Glória a Jesus. Que ele já aprende na escola, já sabe. A professora já mostra o corpo humano, já mostra tudo. E ele sai perguntando coisa para mim. E eu saio ensinando. Eu vou mostrando, na luz da Bíblia, na luz da palavra. Vou orientando, porque se eu não mostrar, quem vai mostrar diferente é o mundo. Aleluia. Se ele já sabe, a escola já ensina. 7º ano, 8º agora. Já sabe a anatomia do corpo, já sabe o que é isso, o que é aquilo. Não tem como esconder mais. Quem está entendendo, igreja? Não tem como esconder. Aí o pai fica, não vou falar não, porque eu não vou despertar não. Ele já sabe mais do que você, meu irmão. Ele está com vergonha de te contar, mas ele já sabe mais do que você. Aleluia. Já sabe. Então, se a gente não ensinar, tem a idade. Eu não posso falar para Vinícius, não posso falar para o Alisson, que são crianças, não tem mentalidade ainda. Mas se brincar, o Alisson já sabe algumas coisinhas, glória a Jesus, né? Então, a gente tem que entender isso. Lamentavelmente, crianças começam a desrespeitar os pais cedo. Lamentavelmente, crianças de 2 e 3 anos de idade não cumprem mais normas estabelecidas dentro do lar. Lamentavelmente, começam os conflitos entre pai e filhos. Não há uma educação. Aí a gente quer as crianças batizadas com o Espírito Santo. Aí a gente quer, graças a Deus, que um dos meus filhos já é batizado com o Espírito Santo. Diga amém, igreja. Graças a Deus. Mas a gente quer um movimento pentecostal. O Senhor não está batizando mais crianças, jovens, às vezes 1, 2 perdido, adolescente, 1, 2 perdido. Mas tem que começar do lar, de casa. Abra a Bíblia, mostre a palavra de Deus, mostre o comprometimento que devemos ter. Aleluia. Por isso que Paulo diz, obedeça, honre teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com que a igreja? Promessa. Existe uma promessa. Para quem honra pai e mãe, há promessas de Deus. E diz mais, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Filhos desobedientes, infelizmente, não vivem muito tempo sobre a terra. Mas os filhos que obedecem a pai, obedecem a mãe, aleluia, sabe que na sua casa tem limites, sabe que não pode tudo. Eu posso tudo. Pai, eu quero aquele tênis de marca, Tami. Pai, eu quero como é um videogame bom aí, PlayStation, PS4, aleluia. Eu quero, já tem mais avançado, viu? PS4, Tami. Pai, eu quero que o senhor pague alguma coisa para mim. Tami, você está acabando com o seu filho. Dê limites. Tenha regra. Você às vezes pode fazer, mas não dê facilmente. Irmãos, a gente veio de uma geração difícil, por isso que a gente ensina para a igreja a valorizar aquilo que tem. Porque quando tudo vem fácil, a tendência é o quê? Fácil. Desprezar. Pai, não tem e me deu. Pai, não tem, me deu. Amanhã tem, me deu. Eu tenho, eu posso, eu faço. Não, senhor. Conquiste. Há limites. Há idade. E a gente aprende isso e dá glória para o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meu filho está há poucos, ele vai se alegrar agora, né? Há poucos meses de ganhar um celular. Mas já faz quase 4 anos que ele vem, pai, eu quero. 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 Eu digo, dou não. Aleluia. Mas a gente vê os menininhos de 5 anos, eu tenho um celular, já estou no WhatsApp. Meu irmão, menino de 6 anos, para que você vai dar um celular para um menino de 6 anos? Para que você vai dar um celular para um menino de 7 anos de idade? Se você pega na escola, leva, vai no shopping, não tem uma vida solta ainda, você está acabando, irmãos. Está despertando algo que não está tendo freio, não está tendo limites. Mas Jesus está nos ensinando tudo direitinho hoje, irmão. Olha, irmãos, eu estou comendo esse texto devagar com vocês,
porque eu já passei umas noites me alimentando e também vendo o que eu preciso melhorar para que a igreja do Senhor também melhore. Dê glória a Jesus por isso, irmãos. Amados irmãos, infelizmente o assunto só está no começo, mas dá para ir para casa dando glória a Jesus por isso, irmãos? Então teve palavra para a esposa, teve palavra para o esposo e teve palavra para os filhos, e Deus seja glorificado por tudo na nossa vida. Glória a Deus. Se na nossa casa, se no nosso lar tiver isso, graças a Deus a nossa casa vai ser um pedacinho do céu aqui na terra. Tem muita coisa boa para a gente ver ainda, mas com a graça de Deus, e Deus permitir, nas próximas semanas, provocando a ira dos filhos, a inversão de valores, pecados praticados fora do casamento, tem muita coisa boa, manifestação social do pluralismo, mundanismo, enfim, tem muita coisa que a gente vai ver ainda. E pasmos, senhores, eu vou fechar aqui, pasmos, senhores, crianças, adolescentes, crentes, pensando em tirar suas próprias vidas. Vamos mostrar isso à luz da palavra, vamos mostrar onde está o erro, vamos mostrar para os irmãos como consertar, vamos mostrar para a família como se estruturar, vamos mostrar para que nós possamos fechar as brechas para o inimigo não entrar dentro do nosso lar. Graças a Deus. Pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Tudo tem um motivo. Sim ou não, irmãos? Tem um motivo. Eu vou só dar para a gente encerrar, já 9 horas. Quem se lembra quando Paulo e Silas estavam detidos, presos no cárcere, o carcereiro, que quando Paulo foi liberto, ele ia praticar o quê? Suicídio. Ele teve motivo para isso? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Pelo texto? Sim. Ele seria preso, seria detido, porque deixou os prisioneiros se escapar. Mas tem coisa boa aí que Deus me deu, vou deixar vocês só pensando, glória a Jesus. Tem coisa boa como evitar, e ele evitou, e houve uma bênção na casa dele, na família dele, se converteu todo mundo, e o motivo que o inimigo tinha colocado caiu por terra, e o nome do Senhor foi glorificado na família daquele homem. Tudo o inimigo coloca um motivo, tudo é o sofrer precipitadamente, né? Tomar atitudes precipitadas, mas a gente vai deixar para um outro dia, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Deus abençoe a igreja. Deus seja louvado no meio da igreja por esse ensinamento que o Senhor nos deu nessa noite. Quem está feliz com a palavra de Deus, irmãos? Deus abençoe. A família é projeto de Deus na terra.